E aí, nunca esqueça, pessoal. Como assim nunca esqueça, né? Que toda fração é igual a uma divisão. Como assim uma divisão? Basta você pegar o numerador, que é o número de cima, e dividir pelo denominador, que é o número de baixo. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma fração 2/5, eu poderia enxergar essa fração como sendo qual divisão? A divisão do 2 pelo 5. Tá certo? O número de cima dividido pelo de baixo. E isso é uma coisa que a DMTech cobra toda hora. Vocês podem ter certeza lá. Às vezes ela chega lá e fala, olha, no cinema, não sei quantas... não sei quantos lugares. Desses lugares, não sei quantos estão ocupados. Um exemplo, né? Vamos supor. No cinema tem 50 cadeiras e em uma sessão, 30 dessas 50 cadeiras ficaram ocupadas. Aí ele pergunta, a fração que representa as cadeiras ocupadas representa tal número decimal. Aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que saber qual é a fração que representa as cadeiras que estão ocupadas, que nesse caso seria 30 dá 50, porque veja, 50 é o total. Eu falei para vocês, né? 50 é o total de cadeiras. E quantas estão ocupadas? 30. E depois, o que é que vocês vão ter que fazer para encontrar o número decimal que representa essa fração? É só dividir 30 por 50. E aí, faz a análise e vê se realmente é o número decimal que a questão deu ou não. Tá certo? A DMTech gosta muito de questões desse tipo. A gente vai ter questões assim. Só estou comentando para vocês, adiantando um pouquinho, né? Mas aí a ideia aqui é o seguinte. Todas as vezes que você tiver uma fração e você quiser representar essa fração em um número decimal, basta pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, por exemplo, aqui eu tenho a fração 2/5. Posso ver essa fração como sendo essa divisão. E aí, pegando 2 dividindo por 5, vai dar o que aqui? Como não dá para dividir, a gente coloca o 0, né? Para poder colocar um 0 aqui. E aí vamos por 4. Ou seja, essa fração representa 0,4. Então, vocês já conseguem perceber aqui a relação entre fração e número decimal? Porque eu tenho uma fração e quando eu faço a divisão eu encontro o quê? Um número decimal, tá certo? Deu para entender aí? Sim. Por isso que eu falei antes para vocês que era importante a gente trabalhar as operações básicas, as continhas. Por quê? Porque essa prova da DMTech, qualquer prova, né? Para você fazer ela bem, você tem que estar bem nas contas, né? Então, por isso que aqui a divisão é importante nesse caso. Então, aqui nós temos o quê? Uma fração, né? Uma fração. E aqui a gente tem um número decimal, tá certo? Então, todas as vezes que a banca der para vocês uma fração, ou colocar um contexto onde você vai ter que descobrir uma fração e fazer essa associação com o número decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo, tá certo? Só fazer isso aí que não tem erro. É questão certa, viu? Pode ter certeza que é questão certa nesse estilo aí. Então aqui nós temos, olha, fração e número decimal. Exemplo, essa daqui foi a prova de Araçoiaba, de técnico de enfermagem. Ele diz assim, em um conjunto de 13 garrafas, 4 delas estão cheias de água e as demais estão vazias. Assim, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que o total de garrafas cheias representa 4/13 do total. Fração essa que, em números decimais, pode ser escrita como 0,327. Então, o que é que está acontecendo? Ele deu um contexto para vocês, perguntou se esse contexto pode ser representado por essa fração 4/13,
E ainda mais, perguntou se essa fração vale esse número decimal aqui. Tá certo? Então, pensem comigo. A fração está correta? Olha o contexto. Quantas garrafas nós temos no total? Vamos pensar aqui. Vou colocar assim, ó. Pediu sobre total. 13, 13, né? então a fração vai ficar o 4 em cima e o 3 embaixo, né? É isso mesmo. Porque, olha, Aí são divide. 13. Isso. São 13 que é o total. Só que a questão se referiu ao quê? Ao total de garrafas cheias. Tá vendo aqui, ó? Ao que a questão se referiu? Total de garrafas cheias. Dessas 13, quantas estão cheias? 4. Então é por isso. 4. Então é Aí por... divide, né, professor? Aí divide. É por isso, pessoal, que eu falei o que para vocês? Que é importante vocês estarem atentos ao total e ao que a questão pediu. Ou ao que a questão se referiu. São 13 garrafas no total e ela falou que dessas 13, 4 estão cheias. Tá certo? E aí a gente já viu que realmente bate, né, com a fração que nós temos aqui. Realmente é 4 13avos, tá certo? Ali ele sempre coloca a representação daquela maneira lá, tá certo? Do mesmo jeito. E aí agora, para a gente ver se realmente vai valer aqui esse número decimal, o que é que a gente tem que fazer? É só dividir o de cima pelo de baixo. 4 dividido por 13. E aí vocês vêm e fazem essa divisão aqui. Veja que como não dá para dividir, aí o que é que a gente faz? A gente coloca o zero, né? Vírgula, para poder colocar um zero aqui. E vamos aí fazendo a divisão. 40 dividido por 3 vai dar 3. Aqui vai dar 39. Vai restar 1. Né? Como 1 não dá para dividir por 13, aí você pode colocar um zero, tá certo? Vejam só, você pode colocar um zero por quê? Porque você já colocou a vírgula lá, tá certo? Lembre-se que a vírgula, ela sempre dá a permissão de você colocar um zero sempre que você precisar. Ô, professor, aí no caso eu não poderia colocar o 13 dividido por 4, né? Tem que ser primeiro o de cima, né? Tem que ser sempre de cima. Muitas pessoas se confundem pensando que você vai pegar sempre o maior e dividir pelo menor, mas não. Independente dos números, é sempre o de cima dividido pelo de baixo, certo? Mesmo que o de cima seja menor ou que seja maior, vai ser sempre o de cima sobre o de baixo, tá certo? Certinho. É porque a nossa mente mesmo, quando você olha para aquilo, a gente pensa logo na divisão do maior pelo menor, né? A gente pensa assim, realmente. Só que aqui, né, é sempre o de cima dividido pelo de baixo. Aí veja, olha, aqui eu já coloquei o zero, que é a vírgula me permite fazer isso. Só que eu consigo dividir 10 por 13? Não. Não. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de outro zero aqui, né? Só que para colocar esse outro zero, você tem que colocar um zero lá em cima. Tá certo? Por quê? Porque você já usou, pessoal, você já usou o zero que a vírgula deu para você, que é só um zero em cada parcela. Em cada subtração, você só pode usar um. Só que você já usou ali. E você vai precisar de outro, porque 10 ainda é menor do que 13. E aí, se você vai precisar de outro, tem que ir complementando lá em cima, tá certo? Aí, veja, eu preciso continuar essa questão, ou só analisando ali o resultado da divisão, como está se encaminhando, eu já posso garantir. Eu já posso dizer se é certo ou se é errada. O que é que vocês acham? Olha, aqui já está aparecendo 0,30. Lá em cima está 0,327. E aí? Pode parar. Pode parar, né? E aí seria uma questão certa ou errada? Errada, porque ele não está pedindo né, exato, né? Pode ser escrito como 0, Justamente, isso mesmo. Percebam, pessoal, que a questão não falou, essa fração representa um número decimal que é menor do que 0,327 ou que é maior do que 0,327. Ela não disse isso. Aqui ela disse que pode ser escrita como esse número.
Quando ela falar isso, tem que ser exatamente aquele número. Se não for exatamente esse número, já era, tá certo? Tem que ser exatamente o número, beleza? Então aqui a gente já pode garantir que ela está errada, tá certo? Por quê? Porque o número aqui já começou aparecendo um 0. E aí já está fora, né, desse resultado aqui de cima, certo? Então, tá errada. Como eu falei para vocês, eu não vou continuar essas continhas. Eu vou deixar justamente em aberto porque não precisa. E não precisa continuar, certo? E eu quero que vocês também tenham essa postura na prova. Porque você vai continuar com qual intuito? Tá certo? Para vocês já irem aí se habituando. Vejam só. Só aproveitando a questão. Se ela, né, por acaso, perguntasse assim: a fração que representa as garrafas vazias seria qual fração? Só para puxar um pouquinho mais de vocês aí. Qual fração representaria as garrafas vazias? Vamos supor que tivesse o mesmo contexto, mas aqui ela dissesse assim: olha, assim, considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que o total de garrafas vazias representa tal fração do total. E aí? Seria qual fração? Né? Se eu trocasse aí ali cheias por vazias, seria qual fração? Isso. 9/13, né, Janaída? Seria 9, pessoal, porque veja, das 13, 4 estão cheias, então o restante está vazia, né? Então é só você tirar 4 de 13, que resta 9. Então, né, eu vou colocar até aqui embaixo, para vocês terem também essa informação, né? Então aqui as garrafas vazias poderia ser representada, né, pela fração 9/13. Aqui são as garrafas cheias, né? Então, pessoal, é essa a relação entre fração e número decimal. É só pegar o número de cima e dividir pelo de baixo, que vocês vão encontrar aí a resposta que a questão quer, tá certo? Só é ficar atento à divisão direitinho ali para não estar perdendo tempo nessas contas. Porque, veja, é uma prova que tem muita conta, como eu falei para vocês. E já que tem muita conta, a gente tem que a todo momento estar atento para não errar, não esquecer nenhum detalhe e também não fazer cálculo desnecessário, tá certo?